Pessoal, boa noite mais uma vez, de novo aqui ao vivo, nessa live da nossa série de lives Arte, Educação e Culturas em Tempos de Pandemia. Meu nome é Dilma Mesquita, eu sou a Dani tem que entrar com um pedido para entrar na live. Você tem que solicitar para entrar na Aqui. Oi, Vilma, tá me ouvindo? Oi, muito boa. Rosane! Oi, Rosane! Tudo bem? Nossa, essa internet está brincando com a gente, né? Não é, menina? Só que essa brincadeira da internet não foi boa. Nossa, e olha que hoje ainda comentamos, hein, por é, telefone. Lembra que eu falei com você? Que a internet anda é. terrível, muita gente acessando, né? Agora Você tô. está conseguindo me ouvir bem? Ah, que bom, que bom. O pessoal também está conseguindo ouvir a gente. Foi você que comentou, né, que estava travando o som, mas agora então tá bom. Acho que dá para começar, né? Podemos então, Rosane? Sim, Você tô te consegue me ouvindo. ouvir? Tá, que bom. Rosane, obrigada por ter aceito esse nosso convite. Agradecimentos, também muitos agradecimentos ao Instituto Brincante, que nos atendeu tão bem, tão rapidamente, né? E conseguiram responder a esse nosso pedido, esse nosso convite, para que a gente possa, então, conversar com a nossa querida Rosane Almeida, do Instituto Brincante. Então, antes de mais nada, boa noite a todos pela segunda vez, né? Agora, finalmente, conseguimos, né, estabelecer uma conexão. Tomara que ela fique assim até o final. Vou rapidamente me apresentar. Meu nome é Dilma Mesquita, sou professora e coordenadora de cursos e projetos na Diretoria de Culturas da própria IGEPEC do Colégio Pedro II. Nós estamos fazendo uma série de lives, Arte, Educação e Culturas em tempos de pandemia. E a nossa convidada muito especial de hoje é Rosane Almeida, do Instituto Brincante. Olha, Rosane, é tanta coisa boa para falar de você que eu vou até ler teu currículo, tá? Se eu esquecer alguma coisa, você me lembra, hein? Você acrescenta. Então, Rosane Almeida, nossa querida convidada, é atriz, dançarina, circense, musicista, educadora e cofundadora do Instituto Brincante. A Rosane vem se dedicando ao estudo da diversidade cultural do nosso país e à valorização do seu imaginário e de seu universo simbólico. Ela já tem mais de 20 anos à frente da coordenação pedagógica do Instituto Brincante. E ela é responsável por várias frentes de ação.
A Rosane está sempre reafirmando essa crença no poder transformação da educação dentro dessa perspectiva da cultura popular. Tá Não, tudo. Esqueci alguma coisa, até só. Rosane? Eu até li, que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa, mas então deixa eu ler para não esquecer, não é? Rosane, olha, o primeiro pedido, não é nem uma pergunta, é uma primeira provocação, como eu disse para você por telefone hoje mais cedo, né? Que a gente vai lançando assim temas para debate, provocações. Então, assim, uma primeira provocação. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais do trabalho do Brincante, do Instituto Brincante. Como é que vocês chegaram a esse formato, esse projeto maravilhoso que vocês têm hoje? Eu fiz um curso de vocês ano passado aqui no Rio, fiquei encantada, já conheci o trabalho há muitos anos, já fiquei encantada com o curso, com a proposta de vocês, só que quem está ouvindo a gente pode não conhecer, né? Pode não ter toda essa informação que a gente já tem. Então, você falaria um pouquinho, Rosane, sobre o Instituto Tá. Brincante, a O Instituto proposta do Brincante tem uma Instituto? sede aqui em São Paulo. Ele é um teatro onde a gente apresenta shows de música, espetáculos de dança, de teatro, festivais. E é também um espaço de ensino, onde a gente atende vários públicos, crianças, adultos, jovens. A gente faz atividades para escolas, para empresas. E a base de todo o nosso trabalho, tanto artístico como de educação, é a cultura popular brasileira. Agora, a gente não trabalha com a recriação da cultura popular. A gente tem um trabalho de pesquisa para tentar entender quais são os procedimentos recorrentes, quais os princípios que acompanham essas manifestações populares, isso que a gente chama de folclore, de cultura popular, que podem ser acessados nesse contexto, nos dias de hoje, nessa época, nesse lugar que a gente existe, né? Então, essa é a brincadeira do Instituto Brincante, tentar entender a cultura como esse espaço, né, de cultivo, de conhecimento, de experiência e de habilidade que está a serviço dessa compreensão humana, de como é que a gente se entende como espécie coletiva e como esses impulsos individuais, as vocações, os talentos, a intuição de cada um. Então, nesse sentido, eu acho que a cultura ela presta um serviço muito grande, né, para o ser humano. E o que a gente tenta fazer no Instituto é entender esses princípios, esses procedimentos. Uhum. Rosane, você, até o próprio nome, né, do Instituto, Instituto Brincante, você na tua fala falou assim, em alguma coisa que tem a ver com essa construção, né, do ser humano, construção da cidadania. E como você associa essa ideia do brincar? A necessidade do brincar, que deu nome, né, ao Instituto, a necessidade do brincar, a importância do brincar não só na educação, mas na construção desse ideal de cidadania, na sociedade de uma forma geral, na educação principalmente, Adoro mas na sociedade de uma forma geral. Adoro, porque brincante é como os Que bom! artistas populares se autodenominam. Eles não se dizem músicos, dançarinos ou atores. Eles se dizem brincantes. O seu folguedo, a sua apresentação, eles chamam de brincadeira. E por trás disso tem uma visão muito profunda do fazer artístico, que está muito ligado a uma construção, a uma experiência da infância, que é um momento em que o ser humano consegue se acessar por inteiro no seu fazer. Quando você vê uma criança brincando, ela não está fingindo que ela está brincando. Esse distanciamento entre a minha ação e o meu desejo interno, a minha capacidade de estar inteiro no que eu estou fazendo, ela vai sendo culturalmente construída à medida que o ser humano vai crescendo. O que a gente tem nesses brincantes populares é essa conexão, é essa capacidade de eleger no território um tempo e um espaço, demarcar um tempo e um espaço, onde eles podem estar 100% inteiros naquilo que eles estão fazendo. E na medida que você delimita um território, um tempo para você estar 100%, o ser humano ele quer existir
de uma maneira bonita, de uma maneira elegante e de uma maneira muito, muito consciente do seu potencial. Então, é por essa razão que todas essas estruturas da cultura popular, ela conecta, ela dialoga de uma maneira muito orgânica com várias linguagens, o canto, a dança, a palavra, o teatro, a poesia, porque é como se você fosse solicitando um potencial que é do ser humano, né? Ouvir, falar, enxergar, esse é o potencial do humano. Uhum. Não tem a ver com a distância, tem a ver com uma quantidade de... Tem a ver com essa possibilidade do ser humano transformar aquilo que ele vê. Uma águia vê uma árvore de muito longe, mas o ser humano, quando ele vê uma árvore não tão longe quanto uma águia, mas ele enxerga um potencial muito maior do que a águia. Ele enxerga a sombra, um banco, um balanço, uma memória de algo que aconteceu, ou um sonho do que pode vir a ser. Então, o potencial humano está muito ligado a esses espaços da sensibilidade do ser humano. E essas estruturas, elas levam a isso. E levam de uma forma muito lúdica. E lúdico nesse sentido de você absorver o ser humano, a sua intenção por inteiro. Então, eu acho que é como se a gente fosse... Poderia ser a nossa yoga, poderia ser as nossas meditações, as estruturas que essas manifestações populares contêm dentro delas. Não sei se respondi, se passei, se falei outras coisas, enfim. Não, não foi, foi ótimo, Rosane, que é tanta coisa, né? Eu imagino, é tanta coisa para a gente conversar, porque assim, Rosane, nesse período de pandemia, a gente até entrou nesse assunto mais cedo, né, por telefone. A gente tem passado um bom tempo refletindo sobre uma série de questões, a gente está com um certo tempo para isso, né? A questão mesmo do isolamento social. Então a gente começa a refletir sobre uma série de questões, e uma questão assim que eu tenho percebido que nas lives, nas conversas sobre arte e cultura de uma forma geral, tem sido recorrente essa questão mesmo da nossa ancestralidade, desses saberes ancestrais, desse resgate da nossa história como povo, e também esse trauma da colonização. Essa é uma expressão que eu tenho ouvido muito. Então, como, Rosane, você associaria essa esfera, essa instância lúdica do brincar, o brincar que remete à infância, que remete a uma história particular de vida, mas que remete também a uma história de um povo, uma história de uma cultura, de uma formação cultural do povo, como uma maneira também da gente conseguir resgatar essa nossa ancestralidade, a nossa identidade cultural. Qual a relação que você vê, que eu acho que é bem íntima, né? E a importância que você vê nesse resgate do brincar, desse aspecto lúdico, dessa coisa mais espontânea, principalmente num momento como esse, que a gente parou, a gente se viu assim, naquela obrigação de parar, né? Que é o isolamento social, né? Dar um freio um pouco nas atividades presenciais, e acabou se transformando num momento assim de introspecção e reflexão sobre o mundo. Que relação você veria entre esse brincar e esse resgate da nossa ancestralidade, essa construção de uma identidade de povo, Olha, uma identidade eu acho que a cultural? gente caminha, né, sempre entre essas duas demandas. Uma demanda que é uma construção individual e uma outra demanda que é essa construção coletiva. Não dá para a gente desassociar uma coisa da outra. Isso diz respeito ao jogo da espécie humana. A gente, né, a gente se pauta nas nossas vocações, nas nossas intuições, nos nossos, né, conhecimentos e de como isso se relaciona com aquela comunidade onde eu atuo. Nesse momento, eu acho que a gente está tendo... eu não sei se oportunidade é a melhor palavra, porque... se for oportunidade, ela pode não estar acontecendo. Então, eu acho que a gente está sendo convidado, né? Seria assim uma urgência que a gente tem de tentar tanto saber aonde as minhas vocações, a minha personalidade, a minha história de vida, aonde que ela vibra de uma maneira positiva dentro da coletividade. Então, esse momento da pandemia seria um momento muito auspicioso para a gente
colocar a energia nisso. O que acontece é que não tem educação para isso. A gente vive sobre modelos, sobre receitas. Essa é a cultura da civilização, a cultura da nossa história, e principalmente do Brasil, é uma cultura muito para fora, muito que são sempre modelos, e a gente fica tentando, então, entrar nesses modelos. E que, na maioria das vezes, a gente não encaixa, né? A grande maioria das pessoas, elas não se encaixam dentro desses modelos. E isso não é à toa. Você precisa criar essa necessidade para conduzir a energia das pessoas nessa ilusão de que um dia elas vão vir a ter. Quer dizer, uma sociedade que tem pessoas lúcidas do seu potencial, daquilo que elas podem fazer e transformar, a gente não teria esse modelo de sociedade, a gente não teria nem esse governo sendo eleito. Se a gente chegou nesse lugar, é porque a gente está muito desamparado de si mesmo. E está desamparado de si mesmo porque a gente não se vê como nação, a gente não tem um projeto de país, a gente não tem um projeto coletivo que acolha a maioria das pessoas, né? Então, eu acho que a nossa missão, tanto agora quanto antes ou depois, ela continua sendo a mesma. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente é, tanto individualmente, qual é essa pessoa que se relaciona com o marido, com o filho, com o emprego, com a casa, com o lixo, com a cama. Quem é essa pessoa? Qual é a autonomia que eu tenho sobre os meus desejos? O que eu posso, o que eu não posso fazer, o que é que eu quero? E a mesma coisa coletivamente. Agora, a demanda desse coletivo, ela depende dessa construção individual. A gente esbarra na excelência humana, a gente esbarra nessa falta de brasileiros qualificados quando eles chegam naquele lugar de poder que podem estar direcionando a vida coletiva, né? Quando a gente chega nas políticas públicas, quando a gente chega em vários setores, nas empresas, na área da economia, quando você chega ali, essas pessoas, se elas são medíocres, se elas são mesquinhas, se elas não sabem de fato qual é a pauta da vida delas, que pulsa, aonde o coração bate mais, aonde que essa respiração faz com mais alcance, os desejos delas também são mesquinhos, enfim, aí você tem todo esse momento que a gente está vivendo. Então, a minha sugestão é que a gente respire e não esqueça de que em qualquer situação, em qualquer momento que a gente esteja, existem respostas que a gente precisa dar para a gente mesmo. Quem eu sou, o que é que eu posso, o que é que eu gosto de fazer e de que maneira esse meu fazer, ele atua de uma maneira positiva nesse lugarzinho que eu tô, seja na rua, na família, na casa, no trabalho, no país. Isso, Rosane, você inclusive tocou num ponto que me lembrou muito o Paulo Freire, quando ele fala na pedagogia da autonomia, quer dizer, a importância da pessoa se repensar como indivíduo, né? Seria mais um movimento assim de autoconhecimento, e a importância também da pessoa conhecer a sua cultura e entender quais são as necessidades individuais dentro dessas necessidades maiores da comunidade. E aí, Rosane, já que a gente acabou assim enveredando, né, por esse discurso da pedagogia da autonomia, do Paulo Freire, eu já te faria uma outra pergunta, que eu nem tinha assim pensado anteriormente, mas eu vou pegar que é assim, né, a conversa vai evoluindo, e aí eu vou pegar um gancho nisso que você falou, dessa pedagogia da autonomia, dessa necessidade da pessoa se entender como indivíduo, né, uma questão de autoconhecimento, e o brincar entra muito aí nisso, né, até com manutenção da saúde mental, manutenção dessa nossa capacidade de perceber o que acontece ao redor, e como, agora para ser mais específica, como a educação, já que essa é uma luta nossa, né, tanto lá no Pedro II, na diretoria de culturas, mostrar para as pessoas, professores inclusive de outras áreas, né, que não sejam arte educadores, mostrar como as artes e as culturas têm um papel fundamental na educação. Como há uma transdisciplinaridade nisso tudo, né? Quer dizer, você pode trabalhar com jogos, com brincadeiras na aula de matemática,
na aula de física, na aula de química, não só pode, como deve. Né, que aí você tem uma vivência prazerosa para todo mundo, inclusive, principalmente para os alunos. Então, Rosane, pensando em toda essa atuação tua, do Instituto Brincante, como você veria o papel das artes e das culturas? Não só agora no período de pandemia, né, mas depois, né, nesse pós-pandemia principalmente. Como é que a gente pode receber esses alunos e até os próprios profissionais da educação, professores, funcionários da escola, comunidade escolar, pensando por esse viés das artes e das culturas nesse papel fundamental de então, acolhimento, veja, inclusive? eu vou responder a sua pergunta com duas respostas. A primeira delas é que a gente separou algo que não poderia, que não foi, na história humana, isso não foi separado. É bem modernamente que a gente vai separar arte de educação. Né? Eu até digo assim que aquele professor que ele não encanta, ele é meio mala. E aquele artista que não encanta, ele é um picareta. Porque são coisas que elas estão diretamente conectadas uma com a outra. Não existe arte-educação. Existe o cultivo de conhecimento, de experiências e habilidades para a gente avançar, para entender essa dimensão cósmica, para entender né, esse todo do qual a gente faz parte, que a gente é um grão de areia. Mas até como grão de areia, a gente tem que saber né, que raio de grão de areia somos esse, né? Somos nós. Então, isso é uma coisa que, né, que para mim pauta. Se você escolheu ser professor, eu acho que você tem que escolher também investir no seu potencial. E o potencial humano não tem muitas possibilidades, não. Tem a ver com escuta, tem a ver com olhar, com organização da palavra, né, com habilidade manual. É isso que você tem que fazer. Então, isso que você tem que ter. Aí, por outro lado, o que acontece? Então, aí, né, você está dizendo assim, como é que esse professor ele pode acolher essas crianças quando elas chegarem com arte, com coisa? Ou seja, tem sempre uma cobrança em relação aos professores, uma expectativa dos professores com aquilo que eles devem oferecer aos alunos. Os alunos têm que ser criativos, os alunos têm que ter autonomia, os alunos têm que ter a liberdade para poder escolher o que quer. Tem uma série de discursos ligados ao aluno e não se pensou qual é a formação que você deu para esse professor. O quanto ele foi exposto a ambientes que cobram dele a autonomia, que fortalecem dentro dele a criatividade. Quantas vezes um professor olha para si e fala, cara, eu sou muito criativo, eu estou muito orgulhoso disso que eu fiz, eu mudei um esquema de aula na minha escola, eu criei uma atividade dentro da minha escola. Rarissimamente, Dilma, rarissimamente. Então, a gente tem a ação medíocre do professor, e aí a gente quer que o professor seja, né, assim, o herói do aluno, mas ele não se viu herói para ele mesmo. Ele, diante dos próprios olhos dele, ele não teve essa possibilidade. Então, o que a gente faz no Instituto Brincante é ter um curso especificamente para professor. Chama A Arte do Brincante para Educadores. E aí, assim, 90% dos professores que nos procuram, eles chegam no curso achando que eles vão aprender repertório para inserir na aula de matemática, na aula de história, na aula de português. E aí a gente vai mostrando, isso aqui é uma consequência. A primeira coisa, você tem que ser confrontado com os seus limites, com os seus desafios, para você sair daqui uma pessoa segura do que você pode fazer. E aí, não precisa ser cultura popular, não, sabe? Não, porque, assim, se você entra numa tribo indígena, você não vê índio fazendo cultura popular, gente, porque isso não existe. O que existe é a construção de conhecimento. Agora, o que acontece? A nossa construção de conhecimento é totalmente deficitária. A gente é uma coisa da cabeça para cima. Todas as informações físicas, todas as nossas sensações, elas não são levadas em consideração na hora que a gente se dispõe a construir conhecimento. Agora, veja, como é que a gente chegou até aqui? Ninguém sabia qual era o termo medo. O ser humano sentiu medo. A gente não tinha o conceito de insegurança. A gente sentia insegurança. Então,
físico, ele tem um potencial de informação muito grande. É completamente negligenciado. A nossa formação é só a cabeça. Aí o que acontece? A gente É só a tem um cabeça. discurso maravilhoso, a gente concorda com tudo, né? Eu vejo lá os educadores, quando eles chegam, a gente alinha, na hora que você bota para fazer, para a gente ver se fisicamente Não você está consegue. disposto a arriscar, se você consegue se conectar com uma informação externa através de um pulso. E aí tem uma série de demandas. Qual é a maneira, quais as ferramentas que você tem para organizar a palavra? Tudo isso você vê assim que fica muito refém. E aí não é um problema do professor, é um problema da nossa sociedade, é um problema da civilização. É um problema do lugar que a Da gente chegou. sociedade. É um lugar que não vai mais para frente. Só vai para frente se a gente colocar aí como formação, como busca, como construção de conhecimento, outros valores. Valores ligados muito mais a uma construção, a um desmembrar, né? Um revelar da nossa sensibilidade, sabe? É como se a gente tivesse que tirar um pano da nossa sensibilidade e olhar para ela e entender que isso é moeda de troca, que isso é valor, que isso tem, isso pode contribuir muito, né, em qualquer coisa que a gente for fazer, inclusive da aula. Isso, Rosane. E olha, agora eu já vou pegar um outro gancho a partir do que você falou. Tem duas coisas aí. Primeiro, eu me lembrei muito agora desse livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele fala justamente, maravilhoso, né? E tem tudo a ver com o que você falou, porque ele fala exatamente disso, dessa necessidade de conexão com a natureza e com o próprio corpo. Porque essa visão do homem que é só cabeça, né, que é só raciocínio, é só intelecto, desconectado do corpo e da natureza ao redor, é uma visão muito eurocêntrica, né? O brasileiro... Essa imagem, ela é muito... Não é? Essa imagem que você trouxe, né, da natureza, Dilma, ela é muito representativa da relação que a gente tem. Porque quando a gente fala em natureza, a gente pensa nos rios, nas florestas que estão queimando, nas espécies que estão sendo dizimadas, e a gente esquece que a gente tem uma natureza. Exato. Do corpo. Qual é a relação que a gente tem com a nossa natureza? A gente esquece que a gente tem uma presença masculina, racionalista, autoritária em relação a gente mesmo. Que a gente nega os nossos desejos, nega os nossos impulsos. A gente é fruto de uma cultura judaico-cristã que coloca o corpo, o físico, como algo pecaminoso, como algo menor. Deus estivesse errado. Existe Deus, Isso. Mas ele errou. Ele fez um corpo aí que você não tem que levar em consideração. Como que a gente... Não dá mais para a gente caminhar nisso. Então, assim, tem um lado nosso que é muito bonito da gente pensar na natureza, na floresta, tem que ser pensado, mas tem um lado nosso que diz respeito à nossa própria natureza, esses nossos instintos, como é que a gente trata... O que a gente coloca para dentro é lixo que nós estamos colocando. A gente se polui com o que ouve, se polui com o que fala, se polui com o que come. A gente tem que saber que tem uma natureza aqui que precisa de tanto cuidado, de tanto zelo, quanto essa grande natureza. Né? Não somos separados, não somos uma parte da natureza. Nós somos uma mini natureza. Nós somos uma expressão pequenininha de um todo muito maior. Isso, pelo menos... É o que eu acho, né? Essa é a minha visão. Eu posso estar errada nisso. Sim. Estou dona da verdade. Não. Isso que pauta a minha vida. Não estou dizendo que seja melhor. O que eu consigo é não causar nas pessoas que eu estou ao meu entorno. Eu consigo tornar com isso algumas pessoas em algum momento um pouco mais felizes. Eu não... Enfim, para mim, né, entender que tem um desafio que é meu antes desse todo aí, né? Me ajuda. Então, agora isso é de cada um. Eu quero também ser a dona da verdade, assim, ficar... Não, claro. Por isso que eu lembrei... Não, Rosane, por isso que eu lembrei, a partir da tua fala, aquela coisa veio assim, eu fui resgatando na memória essa fala do Krenak, né? Justamente quando ele diz que a única forma que nós temos de adiar esse fim do mundo
é essa, é da reconexão com os nossos corpos, com a natureza, com o nosso corpo, que faz parte dessa natureza. É um microcosmo, né? Dentro de um macrocosmo. Você falou aí no grãozinho de areia, né? A Mônica Sica comentando aqui, nós somos em caixa alta, né? Maiúsculo, natureza. Então, nós não somos parte, nós somos isso também, né? Essa coisa que a gente vê fora da gente, isso é a gente. Nós estamos dentro desse macrocosmo, né? Esse grão de areia, como você falou, né? Somos poeira de estrelas, né? Então a gente está dentro disso tudo, né? Então, Rosane, pensando nessas questões todas, e a gente aqui já falou em Paulo Freire, já falou em Ailton Krenak, pensando agora, Rosane, nessa situação que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas ainda no isolamento social, algumas atividades ainda não voltaram, principalmente atividades presenciais ligadas à educação, né? O Brincante também está com cursos, não é isso? Online, o próprio Colégio Pedro II, com essas atividades todas também online, atividades presenciais, não temos ainda uma previsão de retorno. Então, pensando nessa situação, Rosane, o que você recomendaria dentro dessa perspectiva, dentro desse trabalho do Brincante, dessa proposta do Brincante, como atividades que as pessoas pudessem fazer em casa, né, nessa situação de isolamento social, até para que possam se preservar e preservar a família, enfim, né, uma situação que pelo menos aqui no Rio, aí em São Paulo, eu sei que ainda é grave, né, no Brasil inteiro, né, ainda é muito séria, muito grave, e sem nenhum trabalho maior, né, o que se percebe é isso das autoridades, uma preocupação maior, né, a gente tem um certo temor por todo esse contexto que você também citou na tua fala. O que você recomendaria como atividade de reconexão? E nesse momento, o nosso não esquecer, não pensar nessa visão eurocêntrica, né? Que é só a cabeça, é a matriz pecado, culpa, punição, né? Essa matriz judaico-cristã, né? Então, o corpo, tudo relacionado ao corpo é pecado, né? E aí a culpa, e a punição, e, né? Então é só raciocínio, é só o intelecto. Como o Instituto Brincante tem trabalhado? Eu sei que há uma série de atividades, né? Eu sempre compartilho, vejo, curto. O que vocês têm oferecido e o que você poderia aconselhar as pessoas nesse sentido, como atividade interessante para ser feita nesse momento, lembrando que a gente tem um corpo, né? Que não é só a cabeça. Posso responder duas respostas? Então, pode, claro. A primeira resposta é que bom, que bom. Já citou Paulo Freire, Krenak, aí vou citar Guimarães Rosa. Guimarães Rosa fala, as coisas querem é princípio. Né? Isso para mim é de uma verdade muito, muito profunda. Eu tenho comigo essa sensação, né? De que a gente precisa começar as coisas. Então, eu acho que esse momento da pandemia, como tudo na vida, tem coisas que foram bem ruins, bem desafiadoras, e tem coisas bacanas que ela trouxe. E uma delas tem a ver com essa liberdade para a gente escolher o que a gente quer aprender. E aí você tem para todos os gostos. Você tem, né, várias lives, vários, né, conversas com pessoas, vários cursos acontecendo, gratuitos, vários espaços se mostrando. Então, as pessoas são diferentes. A gente tem uma história de vida, a história humana é uma história de afeto. Então, dependendo do tipo de afeto, de afecção que eu tive, a minha natureza vai responder de um jeito diferente. Uma coisa é para você, outra coisa vai ser para mim. Então, é importante que você seja honesto e saiba assim, o que isso está te impactando. Mas como a gente é muito bombardeado por modelos, é muito fácil a gente também cair nessa armadilha de ser induzido a uma mesmice, né? Uma perda do nosso tempo, a um desgaste, uma energia mal usada, jogada fora. Então, isso é uma responsabilidade de cada um. Tem um primeiro passinho que a gente tem que dar. Eu quero ver aquele youtuber, tá? Mas eu posso ouvir esse daqui de filosofia, que ele pode me dizer melhor quem eu sou, né? Eu preciso varrer a casa. Eu posso estar ouvindo uma música para varrer a casa, mas eu também posso estar ouvindo uma discussão de lá. Isso são escolhas. Então, esse primeiro passo, aí eu me valho do Guimarães Rosa. Tem que começar, né? E lembrando, né? O ser humano é esse todo. É o que você olha, é o que você vê. Corpo é uma coisa, não tem nada mais
desafiador do que uma prática corporal. Não tem nada mais nutritivo do que uma prática cultural, uma prática corporal. A gente se sente melhor, a gente fica mais saudável. Então, tem que se vencer, tem que escolher. Não começa querendo fazer, sabe, 1 hora todo dia, 10 minutos, sabe, 20 minutos uma vez por semana. Aí você perguntou, né, o brincante, o que o brincante oferece? Lá no YouTube tem 40 aulas do brincante que a gente fez na pandemia, num momento altamente desafiador para nós, assim, ninguém sabia o que era isso daqui. Somos pessoas movidas pela sensibilidade do outro, dependendo de como o outro respirar, eu vou adiantar uma aula ou vou atrasar, dependendo do que ele olhar, eu sei o que ele precisava ouvir, sabia, né? Depois da pandemia, não sei mais nada. Mas trazer isso para esse lugar que eu estou te olhando agora, era assim, foi uma... Mas a gente fez. Então, não é exatamente o que a gente fazia dentro do brincante, mas são coisas, são pontos de partida. Modéstia à parte, eu tenho 4 aulas do brincante que eu acho difícil não acrescentar alguma coisa para as pessoas. Para lá, são 4 aulas de 20 minutos cada uma. Eu indico as minhas aulas assim para um trabalho de corpo, né? Mas lembrando, lá tem coisa de música, tem coisa de dança. Isso é um lugar. Digamos que você não quer... Porque a gente trabalha muito com a criatividade, né? Tem sempre aquele espaço onde você fala, agora você vai sozinho, cria aqui, faz aqui. Às vezes, no início, isso é desafiador para a pessoa. Ela não tem a cultura, né, desse desafio. Só um corpo que continua precisando de cuidado. Tem um lugar que eu sempre indico que chama Global Pilates. Eles têm Instagram, eles têm Facebook. Eles são um grupo muito sério, muito comprometidos com esse cuidado do corpo. E é um método muito bem resolvido. Completamente diferente disso que a gente chama de cultura popular, que é um território que a gente está aprendendo, que a gente vai criando maneiras de acessar, que tem... A cultura popular, ela serve muito para algumas coisas, mas talvez nem para tudo. Então, às vezes, dependendo da natureza da pessoa, acessar um site, né, uma página como do Global Pilates para cuidar do corpo, pode ser muito viável. São aulas de 50 minutos. Eu indico todas essas lives com professores de história, de antropologia, de filosofia. É muito gostoso. De biologia. É muito legal a gente saber. É só começar, né? Agora, assim, fazendo propaganda, né, do brincante, a gente está oferecendo, sim. Agora a gente tem esses cursos de férias. Começa agora, semana que vem, segunda-feira, começa o curso. 2, 3 encontros no máximo, beleza, né? Assim, presenciais, no sentido desse virtual. Você pode conversar com o professor, pode... Enfim, a gente está se inventando. Eu acho que a gente não pode desistir da gente. A gente não pode achar que nós somos isso que dizem que a gente é. Eu invisto no... Eu acho que a gente tem um potencial enorme, que amedronta, que assusta o poder. E por isso a gente foi tão reprimido no potencial do ser humano. Então, eu acho assim, ó, quietinho aí no seu canto, esquece o que eu estou te dizendo e tenta descobrir quem você é, o que você pode fazer, começa de pouquinho, você vai se surpreender com a maravilha, com a beleza de coisas que você pode ser produzidas, né, por cada um. É uma força, né, Rosane? São as potencialidades, né, do ser humano, que cada um de nós tem essa força, esse brilho interior, né? Essa coisa. O Caetano Veloso, né? A gente nasceu para brilhar, não para morrer de fome, né? É isso, né? Esse brilho que todo mundo tem, essa capacidade criativa imensa, né? A gente percebe isso na educação, né? Quando às vezes o aluno chega e fala, eu não sei fazer, daqui a pouco a gente dá assim, que provoca, né? Aula como provocação, assim, como você bem falou, né? Eu não sei, né, para os outros, mas para mim funcionou assim. Uma vez eu estava chateada, assim, triste comigo, e me caiu na mão um atlas do corpo humano. E de como é impressionante. É impressionante. Tem uma coisa tão inteligente, tão eficiente dentro de mim, gente. É maravilhoso.
possível que isso não possa repercutir no meu discurso, nas minhas ações. Não acredito nisso. Eu acho que se eu tenho um fígado, um estômago, se eu tenho um cérebro que comanda, isso pode estar a meu favor. Porque em todos os lugares a gente tem uma vocação para a saúde, a gente tem uma vocação para a beleza, para barrar a dor. Por que isso não pode estar expresso nas nossas ações? Porque eu acho que a gente teve um cultivo de um conhecimento equivocado em relação ao nosso potencial. Sim, e muito repressor também, né, Rosane? Principalmente em relação ao corpo, né? As ideias, claro, né? A fala, a coisa da censura, né? Em relação a tudo que se produz que possa parecer subversivo em determinado contexto, e o corpo, nesse sentido, é muito subversivo, né? Essa potência do corpo, essa força, que não é só a força física, não é a força bruta em si, mas é a sensibilidade, é a força que a gente ganha por conta desse olhar sensível, né? Em relação ao mundo, em relação a toda a produção humana. Aqui, né? O corpo humano é uma máquina perfeita. Esse eu acho que é um dos equívocos que a gente se relacionou com o corpo, né? É uma visão cartesiana, né? É uma visão cartesiana, né, Rosane? A corpo-máquina, né? As nossas vocações na medida até onde a gente as enxerga, como se criou máquina. Então a gente acha que o corpo humano é uma máquina. A gente tem um espaço de possibilidade, de criação, de vocação completamente desconhecido, completamente, né, um território muito novo ainda para a gente. Então, eu não compartilho da ideia de que nós somos uma máquina perfeita, porque eu acho que nós somos um ser em construção, muito imperfeito, e essas imperfeições, elas são todos espaços de construção para uma humanidade além do que a gente conseguiu até agora. Sim, construção de conhecimento, né? Inclusive, né? Conhecimento do próprio corpo, né? Que a gente vai adquirindo e vai nessa comunidade, né? Com esse grupo tentando construir essa nossa visão do próprio corpo, uma visão mais sensível, né? Pela arte a gente consegue ter essa visão mais sensível. Rosane, olha, o papo foi tão bom que a gente já está caminhando aqui para os últimos 10 minutos. E passou rápido, né? Nossa, passou muito rápido, é porque foi bom o papo, né? Eu fui lançando, como eu te falei, as provocações e você, nossa, acompanhou umas respostas muito, muito boas, Rosane, muito inspiradoras, como todo o trabalho do Brincante. Então, eu vou reservar esses últimos 8, 10 minutinhos aqui, para que você, então, possa falar mais alguma coisa que você acha importante em relação ao teu trabalho, em relação ao trabalho do Instituto Brincante, principalmente nesse momento, Rosane, a gente aqui tocou em alguns pontos que eu, particularmente como professora, como arte educadora, eu sempre friso muito, eu bato muito nessas teclas aí, que são as teclas do afeto, da solidariedade, do acolhimento, é o afeto catalisador, né, da Nise da Silveira, né? Quer dizer, a arte que vai ajudar na construção de uma identidade cultural, para a gente não perder essa espessura histórica, não perder de vista essa nossa ancestralidade. É a arte que vai manter a saúde mental também em dia e a saúde física, né? Nesse sentido mesmo da potência do ser humano em contato com o outro, né? Sempre em contato com o outro. Então, Rosa, nesses últimos 10 minutos, eu deixo para você acrescentar qualquer coisa, falar mais do Brincante, convidar as pessoas até para eventos, para cursos, falar um pouquinho mais da tua atuação aí à frente do Brincante, porque passou muito rápido. Não é? Passou rápido a beça. Eu ficaria mais uma hora batendo papo aqui com você. Entrar nas redes, né, se informar. Eu prefiro investir esses meus últimos 5 minutos aqui numa grande mensagem que está por trás de toda essa produção cultural do povo brasileiro, que é uma relação com as perdas, com esses ciclos de vida e morte. Eu acho que a gente é refém de uma ideologia da infinitude. Eu acho que o fato da gente
conhecer tão pouco, se relacionar tão mal com a morte, com a perda, isso termina afetando a relação que a gente tem com os finais de um ciclo. É bem possível que essa pandemia, que esse momento que a gente está recolhido nas nossas casas, ele poderia ser entendido como um final de um ciclo, né? Para isso, a gente precisa criar uma outra relação com a perda de si mesmo, com esse desapego sobre a ideia que a gente tem de quem a gente é. E isso a gente precisa investir um conhecimento maior, a gente precisa investir um tempo, a gente precisa buscar melhor, né? Essa relação com a finitude, com esses ciclos que é tão natural, né? Nas espécies, na natureza, Sim. no mundo. A gente morre todo dia. Então, essa relação com essas perdas, Sim. elas poderiam trazer uma saúde psíquica para a gente muito diferente do que a gente tem hoje. E eu nunca esqueço, logo que eu me casei com o Nóbrega, ele me apresentou, me levou para um reisado e tinha uma pessoa tocando de improviso uma canção, e eu gravei isso, eu ouvia várias vezes isso, porque para mim, aquele verso, aquele poema, eu não sabia como que aquilo estava dentro da boca, dentro do vocabulário daquela pessoa, naquelas condições, da onde que saía tanta compreensão, tanta profundidade. E essa compreensão, essa profundidade saía unicamente, moçada, de uma observação da vida, do entorno. E para observar a vida, você não precisa estar debaixo de uma cachoeira, você não precisa estar embaixo. A vida é essa sua casa, é esse seu telhado, é a nossa rua, é isso aqui. Se a gente está Sim. aqui, é aqui que a gente está. O que a gente não tem é essa sensibilidade, essa sutileza para poder ver, ouvir, transformar, sabe? A gente ter um olhar que ouse transformar, ter uma escuta que vá para além do óbvio, para que as nossas ações elas também possam ir além do óbvio de cada um, né? Então eu vou acabar aqui falando o poeminha que eu escutei de um artista que eu não lembro o nome, nunca consegui resgatar o nome dele. Mas ele dizia assim: se viver é um prazer, com a morte eu não me assusto, porque para a alma do justo, viver também é morrer e morrer também é viver, porque a vida é assim. Por essa estrada sem fim, não tá peleja cumprida. Eu gosto tanto da vida que eu vejo a morte em mim. Nossa, que lindo, Rosane. Que maravilha. Quer dizer, é a sabedoria, né? É a sabedoria. A gente está numa sociedade da informação acelerada e esquece essa sabedoria que vem do olhar sensível, né? E olha esses versos belíssimos, Rosane, me lembrou Guimarães Rosa. A gente morre para provar que viveu, não é? Nossa, que maravilha, Rosane. Aí o comentário da Luísa Vieira, a alma é imortal. E a sensibilidade também, né, Rosane? É por isso que a gente luta tanto, né? Por esse olhar sensível através da arte, das culturas, né? Da diversidade, da pluralidade. Essa sensibilidade que tem que ser resgatada. Eu acho que o momento é oportuno, né? Para isso, esse momento de pandemia, para a gente se repensar e repensar esse mundo que a gente vive, né? Rosane, olha, muito obrigada, tá? Te agradeço muito, foi maravilhoso o papo, adorei. Como eu já falei, eu ficaria aqui mais uma hora batendo papo, vamos marcar outro, quando você puder. Olha, a vida está em tudo, vamos valorizá-la. Olha que mensagens bonitas, né, que estão vindo por conta aí do poema belíssimo que você leu. Rosane, muito obrigada, tá? Te agradeço em meu nome, em nome da Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II. Agradeço também as pessoas que ficaram, que assistiram a live, fizeram comentários aqui maravilhosos. E vamos marcar outro papo, tá? Quando der, vamos de novo nos encontrar, que eu tô vendo que esse papo ficaria, não é? Mais um bom tempo. Rosane, muito obrigada, tá? Um beijo grande. Beijo, obrigada.